Olá, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula e hoje eu vou mostrar para vocês que caminhos a gente tem que traçar para construir um bom texto. Prestem bastante atenção nessa aula porque ela vai te dar muitas pistas interessantes. Muito bem. Muitas vezes, né, a gente, ao se deparar com um texto, quando eu preciso escrever um texto, eu não consigo enxergar às vezes que eu preciso percorrer um caminho. É exatamente como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Onde nós temos aqui a partida e a partir de então eu vou traçando percursos para chegar no meu denominador final. E assim, para fazer esse esquema, a gente precisa entender por onde que eu começo, né? É claro que a gente vai ver que tudo vai começar no planejamento de texto, né? A partir do momento que eu leio o texto, que eu entendo, que eu compreendo. Isso daí já é a primeira parte, mas quando eu preciso colocar a mão na massa, que eu já fiz toda essa parte anteriormente, o que eu preciso fazer? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o meu texto é composto por três partes, né? Começo, meio e fim, que nós vamos chamar aqui de introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o primeiro caminho que eu preciso percorrer. E todos esses caminhos estão entrelaçados, isto é, o que está na introdução vai ser dito um desenvolvimento, que por sua vez vai ser concluído. Então, não existem partes isoladas. Até uma linha que eu escrevo, ela tem que ter começo, meio e fim. Isso significa coerência. O que eu escrevo precisa levar o meu corretor a um encadeamento lógico de ideias que vai terminar em uma conclusão interessante, né? Então, quando eu vou ensinar essa parte para os alunos, eu digo que há duas formas interessantes de surpreender um corretor, né? Começando um texto bem escrito e terminando ele com aquela frase, aquele fechamento chave de ouro que faz com que o meu corretor termine de ler o texto e fale, uau, né? Que legal esse texto, que texto emocionante, que o encadeamento de ideias, o caminho que o aluno foi percorrendo foi muito interessante para que isso chegasse no final que chegou, né? Então vamos lá entender a nossa primeira parte. Muito bem. Quando nós nos deparamos com a primeira parte do meu texto, eu não posso simplesmente fazê-la de qualquer forma, né? Eu preciso entender que essa primeira parte, ela é subdividida em três outras partes. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que eu vou dar em direção ao meu caminho é apresentar o tema. Tem que ficar claro para o meu corretor que eu estou falando sobre o tema X, sobre o tema Y, né? A partir disso, o próximo passo do tabuleiro, vamos dizer assim, né? Vamos pensar que o nosso texto está num tabuleiro de ideias, né? O próximo passo do meu tabuleiro, eu preciso apresentar a minha tese. O que é a tese? É o posicionamento do autor. Será que eu sou favorável a esse tema? Será que eu não sou favorável? Qual é o meu posicionamento? E o próximo passo a seguir é o que é que eu vou fazer para justificar esse posicionamento? Quais argumentos eu vou apresentar para justificar esse meu posicionamento? Suponhamos que eu seja a favor da liberação da maconha no Brasil. Beleza, por que eu sou a favor? Suponhamos que eu seja a favor do porte de armas. Por que eu sou a favor? A resposta desse porquê são os argumentos que eu vou utilizar então para justificar a minha tese. E é sobre isso que eu vou discorrer lá no meu desenvolvimento. Quando eu chego nessa próxima parte do tabuleiro, né, aqui então vem vindo os meus desenvolvimentos. Eu vou fazer isso duas vezes, porque eu tenho dois parágrafos de desenvolvimento. E, claro, essa parte do desenvolvimento, ela também é subdividida, né? Primeira coisa que a gente vai ver se chama tópico frasal. Isso está lá no desenvolvimento, na aula sobre desenvolvimento explicadinho, tá, pessoal? O que é tópico frasal? Aqui eu só estou mostrando os caminhos que a gente tem que percorrer para chegar lá. A partir de então, eu vou trazer uma área do conhecimento para justificar esse argumento meu.
E aqui, nesse último passo do tabuleiro do desenvolvimento, eu vou fazer então uma contextualização. O que que esse repertório que eu trouxe tem a ver com o argumento que eu coloquei aqui? Né? Então, a gente observa mais uma vez que todas as partes estão contextualizadas. Quando eu termino meu texto, eu faço essa parte do desenvolvimento, então, duas vezes, né? Porque eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento, e eu termino meu texto, o que que eu vou fazer? Aqui no caso, nós não precisamos de uma proposta de intervenção igual o Enem pede, né? Nós vamos fazer uma conclusão síntese que vai sintetizar essas ideias que eu coloquei acima. A gente vai aprender como que faz isso lá na aula sobre conclusão. E eu vou fechar com uma chave de ouro, eu vou fechar o meu texto com aquela frase que faz surpreender o meu corretor. Esse fechamento que precisa ser interessante. Perceber então, aqui nós vimos então quais são os caminhos que eu preciso percorrer, né? Aqui vamos colocar a introdução, eu venho vindo no meu desenvolvimento e chego na minha conclusão. De que forma que eu vou chegar? Né? Então, entender que todas as partes são, né, interligadas e cada uma delas subdivididas, isso faz toda a diferença para a estrutura do seu texto. E você vai perceber que a partir de então eu não posso escrever o meu texto de qualquer maneira. Será que eu já fazia isso quando eu escrevia? Isso é que você tem que se perguntar para entender o que você precisa modificar a partir de agora para fazer com que o seu texto tenha um caminho, tenha um tracejar de ideias, tenha um encadeamento lógico de ideias que passo a passo vão fazendo com que o seu corretor entenda o que você quer colocar. E quando eu entendo que o meu texto precisa passar por esses caminhos, né, eu consigo colocar o meu texto aqui nessa perspectiva maior, né, que é fazer a introdução, desenvolvimento e a conclusão, cada um com suas subpartes. E aí, quando eu sei que cada parte dessa é um passo que eu dou no tabuleiro, né, eu não vou precisar pegar um texto e me sentir como se eu estivesse numa encruzilhada, tipo, por onde que eu começo? Eu já tenho ali a sequência lógica das ideias que eu preciso fazer, dos caminhos que eu preciso percorrer. E é assim que a gente monta uma estrutura bem feita, bem orientada e bem montada do meu texto. Esse é o primeiro passo para um caminho, para um texto elegante, coerente e coeso, né? Cujo encadeamento de ideias vai seguindo passos, né? Para que você chegue aí onde você deseja chegar, ok? Muito obrigada pela aula de hoje. A gente se vê no próximo módulo. Tchau, tchau.